Vamos ao texto da palavra do Senhor, então. Lucas 8, a partir do versículo 26, é uma leitura longa, mas como os irmãos estão sentados, acredito que ninguém vai reclamar, né? Então vamos à leitura da palavra do Senhor, vai estar na tela também para quem não tiver a Bíblia em mãos e quiser, pode passar isso, e conforme eu for lendo, tu vai passando ali, tá? Vou ler aqui na Bíblia. Navegaram para a região dos Gerazenos, que fica do outro lado do lago, frente à Galileia. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Quando viu Jesus, gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele. Mesmo com os pés e as mãos acorrentados e entregue aos cuidados de guardas, quebrava as correntes e era levado pelo demônios a lugares solitários. Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Legião, respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele. Implorava-lhe que não os mandasse para o abismo. Uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina. Os demônios imploraram a Jesus que lhes permitissem entrar neles, e Jesus lhes deu permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo em direção ao lago e se afogou. Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem haviam saído os demônios estava assentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que o tinham visto, contaram ao povo como o endemoniado fora curado. Então, todo o povo da região dos Gerazenos suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. Ele entrou no barco e regressou. O homem de quem haviam saído os demônios suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Mas Jesus o mandou embora, dizendo: volte para casa e conte o que Deus lhe fez. Assim, o homem se foi e anunciou na cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele. Amém? Olha só que interessante essa história. E essa história, ela é contada pelos 3 evangelistas sinóticos. Mateus conta essa história, Marcos conta essa história e Lucas conta essa história. Eu até convido vocês que deem uma lida no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Quando chegar em casa, abre a sua Bíblia em Marcos 5. Marcos, ele traz alguns detalhes que Lucas não traz. Até chega a ser interessante, porque normalmente Lucas é o mais detalhista dos 3 evangelistas, dos 3 evangelhos sinóticos. Mas nesse caso, ele deixou a desejar porque, não que ele tenha deixado a desejar, a gente não entende a perspectiva de quem está fazendo a redação. Mas Marcos foi mais detalhista e Mateus também traz informações diferentes de Lucas. E eu vou trabalhar com vocês pelo menos 2 delas. Primeiro, em Mateus vocês vão ver que não era apenas um homem possesso por um demônio, eram 2 homens. O texto de Mateus diz que eram 2 endemoniados. Marcos vai dizer que é um, Lucas vai dizer que é um. Há umas possibilidades aqui, talvez de fato fossem 2, mas Lucas registra aquele de quem a situação era mais agravante, né? A situação é mais aguda, então Lucas registra talvez o que estava em pior estado, tá? Um segundo detalhe, Mateus vai dizer que Jesus foi para o outro lado do lago, na terra dos Gadarenos. E aí quando a gente lê Lucas, vai dizer que Jesus foi para o outro lado, na terra dos Gerazenos. A gente pode até
acreditar que são sinônimos, são duas palavras para falar da mesma cidade. Mas eu fui estudar e descobri que não é a mesma cidade, são cidades diferentes. Tá? Então, Gadara era uma cidade a cerca de 8 quilômetros do mar, e Gedara, uma outra cidade, Gerasa, uma outra cidade, era cerca de 60 quilômetros. Então, há uma grande possibilidade de Lucas estar errado quando ele registra o nome da cidade. As cidades têm um nome parecido, pode ser que ele tenha registrado o nome errado. Por que eu vou dizer isso para vocês? Porque dos 3 evangelistas que registram a mesma história, como disse para vocês, Mateus, Marcos e Lucas, apenas um desses 3 foi testemunha ocular. Apenas um desses 3 estava no barco quando o barco foi para o outro lado. Apenas um desses 3 passou pela tempestade e chegou e viu esse homem. Você sabe me dizer qual dos 3 viu isso? Mateus. Mateus era um dos apóstolos de Jesus. Marcos não era, Lucas também não era. Acabaram entrando mais tarde, né, na igreja e registraram essa história. Então, a possibilidade é que desses 3, Mateus seja aquele que esteja certo. Então eu vou confiar então em Mateus nesse caso, porque Mateus viu. E porque a cidade dos Gerazenos era mais distante do litoral em comparação com a dos Gadarenos, que era próxima ao litoral. Tá? Tanto que algumas Bíblias, se você tiver, por exemplo, a Bíblia Almeida Revista e Corrigida em mãos, a Almeida Revista e Corrigida já traz a palavra Gadareno no lugar de Gerazeno. Ela já fez essa correção. Alguns estudiosos já perceberam isso e já fizeram a correção. Então, por isso que o tema da mensagem é Jesus é o Gadareno e não o Gerazeno. Tá? Então, partimos aqui desse princípio, Jesus é o Gadareno. Vou fazer algumas perguntas durante essa ministração. Vamos às perguntas? Perguntas para a reflexão. Elaborei 4 perguntas para a nossa reflexão. Vamos lá? Primeira delas: por que Jesus foi para Gadara? Por que Jesus foi para o outro lado do mar? Segunda pergunta: por que Jesus permitiu isto com os porcos? Mais uma: por que os gadarenos rejeitaram Jesus? E mais uma: por que Jesus não deixou o jovem ir junto? Fica parado aqui por enquanto, para que vocês acompanhem também a minha linha de raciocínio. São 4 perguntas que eu fiz meditando esse texto e vou partir dessas perguntas para nós entendermos a palavra de Deus e buscar na palavra de Deus aquilo que Deus quer falar conosco nesta noite. Vamos lembrar do enredo, o contexto. Jesus vai para o outro lado, chega lá, um homem já vem ao seu encontro, um homem nitidamente perturbado, não precisava ter assim aquela visão espiritual, aquele discernimento que é um dom do Novo Testamento, né? O discernimento de espíritos, não precisava muito para ver que esse cidadão, que nós vamos chamar ele de Gadareno porque não temos o nome dele, então fica então como Gadareno o apelido. De longe já dava para ver que era uma pessoa perturbada. Se vocês lerem Mateus, lerem Marcos e lerem Lucas, vocês vão ter a somatória de informações necessárias para ver que esse homem andava nu, tá? Se bem que hoje em dia, né, tem alguns aí querendo voltar a essa prática, mas ao longo da história o andar nu sempre foi sinônimo de insanidade mental. Não pode estar muito bem, né, estando nu. Então, o primeiro aspecto, que ele andava nu. Marcos, se eu não estiver enganado, diz que esse homem pastava, comia o pasto, as ervas do campo. Esse homem vivia entre os sepulcros. Se fosse nos nossos dias, diríamos que ele morava dentro do cemitério. O cemitério era um pouco diferente do nosso conceito de cemitério. Normalmente eram cavernas nas rochas, tá? As regiões que tinha provavelmente. Então, estava entre os sepulcros. Ele muitas vezes foi amarrado com correntes, com cordas, e ele, pela força espiritual, ele conseguia se soltar, né? O demônio ou os demônios que habitavam nele faziam com que ele se soltasse. Um outro texto também vai dizer que ele pegava pedras e ele se feria com pedras. A própria pessoa que se fere, né, batia no seu rosto, na sua cabeça, sangrava. Uma pessoa que andava nesse estado, sujo, né, imundo.
E aí quando Jesus desembarca, esse é o homem que vem ao seu encontro. E ele fala, só que quando a gente lê a história, a gente percebe que não é ele quem está falando. Não é o homem propriamente dito que está falando. Há algo falando através dele. E aí ele vem e diz assim: ó Jesus, Filho do Altíssimo, o que veio fazer aqui? Veio nos atormentar, vieste antes do tempo. E parece que Lucas vai fazer uma correção. Se vocês olharem o versículo 29 na Bíblia de vocês, Lucas estava escrevendo com pena e tinta, não estava digitando no computador. Vocês entendem isso, né? Então, quer dizer, não é quando a gente está digitando que dá tempo de a gente adicionar um parágrafo lá, voltar, corrigir, dar um Ctrl X ali, corta e cola mais na frente. Não, ele estava escrevendo e aí de repente ele lembrou de um detalhe e ele coloca esse detalhe no versículo 29. Olha, na verdade isso aconteceu porque pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Então Jesus já tinha mandado sair, né? Jesus já tinha dado a ordem. E aí o espírito ou os espíritos, né? Por que nos vieste atormentar antes do tempo, né? Até os próprios demônios, eles tinham essa, vamos dizer assim, convicção de que em algum momento na história da humanidade Deus iria intervir, iria mandar o seu ungido, porque o Cristo, o ungido, o Messias, ele é prometido em todo o Antigo Testamento. Então em algum momento eles sabiam que isso ia acontecer, eles só não sabiam quando. Assim como nos nossos dias, que nós cremos pelas Escrituras que Jesus vai voltar. Vocês acham que os demônios não sabem que Jesus vai voltar? Sabem, só não sabem quando. Assim como nós também não sabemos, por isso que devemos estar preparados sempre, a igreja precisa estar pronta sempre. Então eles sabiam que em algum momento da história, Jesus enviaria o Messias, e Jesus chegou. Só que eles acham que não, está muito cedo, a gente queria ficar aqui mais um pouco, né? Acho que é Marcos que registra que eles pediram para não sair daquela região. Olha, a gente quer ficar aqui na região. E isso me faz refletir sobre algumas coisas que eu vejo na cidade. Quando a gente olha na cidade, você não percebe que às vezes tem regiões que são nitidamente, regiões que são nitidamente dominadas por espíritos malignos? A gente vai nas grandes cidades, tem lá uma rua que é só prostituição. Você vai ali, é uma quadra, 2 quadras, não sei quantas quadras, só de prostituição. Aí numa outra região é a cracolândia, é a drogadição. Aí na outra lá são os travestis, e assim por diante. A criminalidade, a gente vê isso nitidamente como que regiões demarcadas. E eu não sou daquele grupo assim, que é extremista, que vê demônio em tudo, mas a gente não pode fechar os olhos, porque existe o poder maligno satânico atuando na nossa sociedade. E quem é espiritual, o povo de Deus que tem os seus olhos abertos e que está com o olhar para a Escritura, mas que também está vendo as coisas do jeito que elas estão, entende dessas coisas, percebe que o momento que nós estamos vivendo, ele é um momento espiritual, não é uma questão de ideologia, de filosofia, de pensamento. Há toda uma estrutura espiritual por trás de tudo isso. Então os demônios, eles se sentiam donos daquele território, eles não queriam sair dali. E eles falam para Jesus e dizem: olha, tem aqui alguns porcos. E Marcos vai dizer que são aproximadamente 2.000 porcos, 2.000 cabeças de suínos pastando ali. E Jesus diz: então vão para os porcos. E eles entram nos porcos e logo em seguida caem precipício abaixo e vão e se afogam no mar. Aí os homens que estavam ali apacentando, né, cuidando dos porcos, correm na cidade e dizem: chegou um cara aí, fez um estrago, ele expulsou o demônio lá do maluco lá do cemitério, os demônios entraram nos porcos, os porcos caíram no mar. Se tivesse jornais, já estaria no jornal, se tivesse já estaria na rádio, já estaria nas redes sociais, no WhatsApp, todo mundo estaria compartilhando. Aí o pessoal vem correndo para ver. E quando eles vêm para ver se é verdade, o que eles encontram? Encontram Jesus e o homem sentado aos pés de Jesus, vestido,
em pleno juízo, conversando com Jesus, e aí esses homens agora enlouquecem. E aí eles chegam para Jesus e dizem assim: com licença, o senhor podia fazer um favor para nós? Entra no seu barco e vai embora daqui, a gente não quer o senhor aqui. Eles pedem para Jesus se retirar da cidade deles, das terras deles, das regiões deles. E aí a história nos conta que o menino quer ir junto. Pô, Jesus, tu fez uma grande obra na minha vida, deixa eu te seguir, eu quero ser um dos discípulos, eu quero ser o 13º. Jesus diz para ele: fica aqui e dá testemunho aí na tua casa, na tua vizinhança, nessas cidades da região. Fica aqui. E Jesus embarca e volta com os seus discípulos. Esse é o contexto da passagem que nós lemos nessa noite entre o Jesus e o Gadareno. Entre Jesus e o Gadareno. Por que Jesus foi para Gadara? Vamos então avançar? Essa foi a primeira pergunta e eu quero já então responder a essa primeira pergunta. Não é por acaso que Jesus atravessa o mar e vai para o outro lado. Havia uma vida preciosa para ele e que precisava de socorro. Quando a gente lê, o que Jesus foi fazer do outro lado? Se Jesus sabia, porque Jesus sabia antes das coisas acontecerem. Isso a gente precisa entender. Jesus sabia antes das coisas acontecerem. Se Jesus sabia que ele ia chegar lá e ia ser hostilizado pelos moradores daquela região, o que ele foi fazer lá? Tinha ou na perspectiva de Mateus, 2, seja 1, seja 2, mas tinha que precisava do socorro de Jesus, e por causa de precioso para ele atravessa o mar, eles passam por uma tempestade em alto mar, mas eles chegam lá porque Jesus tem uma missão. Ele tem que levar uma palavra de conforto, de socorro e de libertação para esse jovem aprisionado pelos poderes malignos. Eu trouxe um versículo que eu já preguei esse versículo aqui para vocês em algum momento no ano passado, se eu não estiver enganado, quando Jesus na sinagoga lê um trecho das Escrituras em Isaías e ele mostra que nele se cumpre isso que estava escrito nas Escrituras: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. O ano da graça do Senhor havia chegado. O ano da graça do Senhor havia chegado em Gadara, mas eles não quiseram. Mas o ano da graça do Senhor chegou para aquele jovem atormentado, rejeitado pela sociedade, a quem ninguém daria nada, mas o ano da graça do Senhor chegou para ele. E isso me faz lembrar da minha vida e da minha história, porque em algum momento da minha vida, eu posso dizer para vocês que o ano da graça do Senhor chegou também na minha vida, e o Senhor Jesus me alcançou. Assim como ele foi e alcançou o Gadareno, ele também me alcançou. E eu tenho a plena convicção de que se eu abrisse o espaço aqui para os irmãos também testemunhar, muitos teriam lindas histórias de conversão para contar. Olha, Jesus me alcançou, eu entreguei minha vida para Jesus, e eu posso dizer que hoje eu sou uma nova criatura, uma nova pessoa, porque eu fui liberto pelo poder de Jesus Cristo. O ano da graça do Senhor. Então Jesus tinha uma missão do outro lado do mar da Galileia. Ele queria alcançar aquele jovem. E ele ainda tem uma grande missão, e foi isso que eu preguei lá em Canoas na semana passada. Jesus tem uma grande missão, Jesus tem um grande projeto, e Ele está nos convidando a fazer parte disso tudo. Mas isso eu vou deixar um pouquinho mais para o final da mensagem. Vamos adiante? Por que Jesus permitiu isso com os porcos? Por quê? O grupo lá que defende os animaizinhos, que hoje em dia nada contra, as instituições que cuidam dos animais, não sou da turma aí que é a favor dos maltratos, mas sinceramente hoje em dia tem muito mais gente preocupada com animalzinho da rua do que com pessoa e do que com criança, Mas eu fecho meu parêntese aqui, senão vai dar pano para manga. Mas se fosse naqueles dias, puxa vida, 2.000 porcos. E a gente precisa fazer uma análise na Escritura Sagrada, porque a gente tem que partir de uma hermenêutica, histórico, gramático, contextual.
Essa é a linha hermenêutica que nós seguimos, histórico, gramático, contextual. Então a gente tem que entender a questão da gramática, da língua, porque a Bíblia foi escrita, o Novo Testamento escrito no grego. A gente tem que entender a história do povo de Deus e a gente tem que entender o contexto disso tudo. E aí nós estamos tratando de um texto da palavra do Senhor que vai nos mostrar, a palavra de Deus de um modo geral nos mostra que o povo escolhido de Deus, os judeus, eles não tinham permissão de Deus para criar porcos. Os porcos estão naquela lista de animais que eram classificados impróprios para o consumo e que eles deviam seguir. E aí nós temos agora algo interessante, a Gadara, ou até mesmo a terra dos Gerazenos, toda aquela região do outro lado do mar, vamos chamá-la de região oriental, o lado oriental do mar, porque do lado ocidental nós temos Cafarnaum, nós temos Betsaida, né? Nós temos as cidades ali que Jesus estava convivendo, Naim, por exemplo. Agora do lado oriental do mar da Galileia, nós temos cidades que estão completamente esquecidas pelos líderes judeus. Os líderes religiosos que estavam na capital, em Jerusalém, eles não estavam muito preocupados com essa região, porque essa era considerada uma região de gente misturada, assim como eram os samaritanos. Assim como eram os samaritanos, essa região era uma região considerada uma região de gente misturada devido ao período do exílio babilônico anterior, o exílio assírio e depois o exílio babilônico. Então as pessoas que ficaram nessa região, elas acabaram se misturando com outras raças, o que Deus tinha dito para eles não fazer. E aí alguns judeus se mudam para essa região, porque tem terras lá de baixo custo, vamos pensar assim, né? As terras lá na Gadara são mais baratas, vamos comprar. Não tem irmãos nossos aqui da Sibila que compram fazendas no Paraguai, por quê? Porque lá é mais barato. Aí vão para o Paraguai, são famílias, comunidades brasileiras que estão lá, da nossa igreja, e que constroem a vida no lado do Paraguai, porque as terras são mais baratas. Então a Cris sabe, porque a Cris é da fronteira ali, né? Então era mais ou menos assim, vamos para essa região porque lá a terra é barata, vamos construir a nossa vida lá, vamos criar, vamos plantar, só que ao mesmo tempo enfraqueciam espiritualmente, ao mesmo tempo ficavam distantes da vida religiosa. É como alguém que se muda para outra cidade e não procura uma igreja, fica parado, um domingo em casa, 2 domingos em casa, 3 domingos em casa, e de repente esse negócio de ficar em casa já fica gostoso, porque daí assiste um filme, vai no shopping, vai no cinema, e a pessoa já não tem mais vontade de ir na igreja. A vontade de ir na igreja passou. E aí daqui um pouquinho essa pessoa já nem se lembra mais do que é a igreja, o que é a comunhão, e para ela uma vida secular tanto faz. Então esse é o ambiente que a gente vê esses homens lá, do outro lado, do lado oriental do mar da Galileia, vivendo e criando porcos, ou seja, vivendo na clandestinidade. Vamos tentar contextualizar isso, assim, vai ficar um pouco difícil, mas assim, o irmãozinho que está vendendo CD pirata na estação, ele sabe que ele não pode fazer isso, mas ele faz, e ele está ali, com a sua banca, ele fica torcendo para que o pastor não passe ali, né? O pastor vai ver que ele está vendendo CD pirata. É algo bem diferente, mas só para a gente descontrair um pouco. Aí eles estão vivendo lá, bom, não tem ninguém nos fiscalizando, ninguém passa por aqui, então a gente pode levar a nossa vida do nosso jeito. E aí vamos ver, tem uma frase aqui, uma possibilidade. A razão é incerta, mas minha sugestão é que seja porque alguns judeus viviam como gentios na terra dos Gadarenos, ou seja, os crentes estavam vivendo como não crentes daquele lado de lá do mar da Galileia, os crentes vivendo como mundanos, os crentes que não estavam levando uma vida de crentes do lado de lá. Esse é o contexto, e aí Jesus permite, né? Jesus permite que eles entrem nos porcos, que os demônios entrem nos porcos, e os porcos se precipitam no mar. Olha só que detalhe interessante, vocês viram algum dos pastores de porcos, dos porqueiros, como algumas traduções dizem? Vocês viram os porqueiros indo brigar com Jesus? Vocês acharam isso no texto? Daí os porqueiros foram lá, porque pensa bem, você é criador, você tem lá
2.000 cabeças de gado, e um cara vem e provoca lá um acidente que todo o teu gado morre, tu vai deixar por isso mesmo? Vai ficar tranquilo? Vai só ir lá na cidade avisar que um cara fez isso? Não, tu vai querer tirar satisfação, tu vai querer a restituição, tu vai querer a indenização disso. Mas não, os porqueiros, eles não, nem sequer tiveram coragem de confrontar Jesus. Sabe por que eles não confrontaram Jesus? Porque eles sabiam que eles estavam errados. Eles sabiam que eles não podiam estar fazendo isso. E aí de repente aparece um rabino, um mestre, ensinando, pregando, e mais do que isso, fazendo algo grandioso diante dos seus olhos. Aquilo que eles nunca conseguiram fazer, que foi acalmar o cidadão lá do cemitério, Jesus fez e botou ele sentadinho do lado de Jesus para conversar. Então eles viram, opa, esse cara é poderoso, esse cara aí é um grande pregador, é um profeta talvez. E eles não tiveram a coragem de confrontar Jesus, porque eles sabiam que eles estavam errados, porque eles sabiam que eles não poderiam estar criando os porcos. Vamos um pouquinho mais adiante? E por que então os gadarenos rejeitaram Jesus? Por quê? Por que eles não convidaram Jesus para ficar? João capítulo 4, se você seguir na sua Bíblia aí, João capítulo 4, Jesus encontrou com a mulher samaritana, que era um grupo parecido com os gadarenos. Mas os samaritanos convidaram Jesus para ficar com eles. Olha, fica conosco. Parece-me, não tenho certeza, parece que Jesus ficou 2 dias lá em Samaria pregando, ensinando, 2 dias com eles. Agora os gadarenos não. Os gadarenos, eles não quiseram saber de Jesus. Não, vai embora. Vai embora, nós não te queremos aqui. Por que os gadarenos mandaram Jesus embora se viram o poder de Jesus sobre o inferno, sobre os demônios, sobre o maligno? Por que eles não quiseram Jesus? Vamos tentar entender por quê? As pessoas não querem um Jesus que mexa nas suas vidas, apenas um Jesus que salve, cure e abençoe. Você já parou para pensar sobre isso? Um Jesus que mexe na tua vida? Não, esse eu não quero. Um Jesus que vem me dizer o que eu devo fazer? Não, esse Jesus eu não quero. Por que muitas pessoas não se rendem ao Evangelho? Por que muitas pessoas não se entregam para Jesus? Se elas estão vendo, né? Olha, a palavra de Deus é verdadeira, Jesus é o Salvador, mas aí a pessoa pensa no que ela tem que perder. Aí a pessoa pensa no que ela tem que abrir mão. Puxa vida, mas eu vou ter que deixar as festas, eu vou ter que deixar a balada, eu vou ter que deixar a noitada, eu vou ter que casar, porque aí eu tenho que corrigir a minha vida, eu vou ter que deixar a droga, os vícios. Aí a pessoa, não quero. As pessoas não querem. Um Jesus que vem e mexa na sua vida, esse Jesus que vem e diz para eles, olha, Jesus não falou, mas o contexto está nos mostrando. Esse Jesus que vem e diz para eles, olha, vocês estão praticando aquilo que é impróprio para vocês. Vocês não deveriam estar criando porcos. A lei de Moisés proíbe. Não, esse Jesus a gente não quer. Agora a gente quer aquele Jesus da bênção, sabe? Vem aqui na frente, você quer ser curado. Aí, claro, com o sistema único de saúde fracassado, quem é que não quer cura? Né? Vocês já viram que essas igrejas, elas trabalham justamente naquilo que a política brasileira fracassou? Desemprego, problema financeiro e atendimento à saúde pública. E é justamente onde elas trabalham. Você que quer riqueza, você que quer emprego e você que quer cura. É só isso. Aí o cara vai lá, e aí tem aquele momento, né? Vamos mudar o testemunho, irmão. O que Deus fez na tua vida? Antes eu tinha um carro, um Fusca. Agora eu estou com uma BMW. Glorifica de pé, igreja, né? E aí teve esses tempos que o cidadão disse assim, olha, Jesus transformou o meu lar, transformou minha vida, eu sou uma outra pessoa. Tá, irmão, mas conta a bênção, irmão. Mas cadê a bênção? Só isso, Jesus transformou o teu lar, transformou a tua vida, te deu uma nova vida, mas cadê a bênção? Cadê a empresa? Para eles isso não faz sentido. Então essas igrejas, elas vão trabalhar só nisso, um Jesus que salva, um Jesus que cura e um Jesus que abençoa. Mas a palavra de Deus nos mostra um Senhor Jesus que também mexe com as nossas estruturas. Se a palavra de Deus não está nos trazendo algum desconforto em alguma área da nossa vida,
Então essa palavra não está sendo devidamente pregada. Porque quando a gente olha para a Escritura Sagrada, a gente vê a santidade de Deus e ao mesmo tempo a gente vê a nossa pecaminosidade, o quanto nós precisamos mudar em relação à santidade de Deus. Um Jesus que mexa nas suas vidas. Esse não era o Jesus que os gadarenos queriam. Nós estamos bem aqui no nosso canto, talvez pensassem eles. Agora vem um rabino do outro lado do mar para nos mostrar aqui o que nós temos que fazer para querer colocar ordem na nossa vida. Não é esse que nós queremos. Por isso eles rejeitaram Jesus. E se a gente for observar, muitas pessoas hoje rejeitam Jesus por quê? Porque não querem abrir mão de alguma coisa na sua vida. Não querem abrir mão. Mas eu vou perder isso, eu vou perder aquilo, e por isso então eu não aceito Jesus na minha vida. Vamos adiante? Vamos avançar? E a última pergunta: por que Jesus não deixou o jovem ir junto? Jesus vinha convidando pessoas para serem seus seguidores. Jesus convidou Pedro, o pescador. Jesus convidou Mateus, o cobrador de impostos. Jesus chamou um, chamou outro. Jesus chamou Simão, o zelote. Jesus chamou João, Filipe, André, Bartolomeu. Jesus foi chamando. Aí quando alguém se voluntaria, né, se dispõe, olha, estou pronto, me leva junto. Não, tu não vai, tu vai ficar aqui. Pô, Jesus, por que eu não posso ir junto? O Senhor anda aí recrutando aí gente para essa missão e agora eu que quero, o Senhor não quer me levar. Não é que Jesus não quisesse ele na missão, é que Jesus tinha uma missão diferente para ele. Jesus não leva o jovem junto, mas lhe dá uma sublime missão. Jesus diz para ele: não, você vai ficar aqui e você vai contar para as pessoas o que Deus fez na tua vida. Você vai ficar aqui, você vai contar, porque essa região esquecida dos religiosos, essa região carente de vida espiritual, essa região que não tem nenhum missionário, agora vai ter um missionário. Você vai ser o primeiro missionário da região. Você vai contar para os outros o que Jesus fez na tua vida. Um outro texto, Marcos, por exemplo, vai dizer que ele ficou na Decápolis. Decápolis, o que é isso? Decápolis era o nome daquela região que concentrava 10 cidades. Então ele não ficou só em Gadara, ele ficou em Gadara e em outras 9 cidades daquela região, em toda a Decápolis. Ele foi um missionário daquela região. E aí alguém pode perguntar assim, eu me fiz essa pergunta: tá, mas esse cara não fez seminário? Cadê o pessoal do seminário aí? O Luiz está lá na porta, o Cássio, o João, né? E se mais alguém quiser estudar no seminário, fale com a Cris ali, a nossa coordenadora do Seminário Batista Independente lá de Esteio, a Suzane também, que chegou depois. Esse cara não fez teologia, esse cara não tem aula de homilética. Como é que esse cara vai pregar? Homilética é a disciplina que ensina a pregar. Esse cara não fez essa disciplina, Jimmy, foi meu aluno lá também, já é formado. Ele não fez homilética, hermenêutica, exegese. Como é que esse cara vai ser missionário se ele não fez tudo isso? Como é que ele vai pregar se ele não sabe essas coisas? Vocês sabem qual é a melhor pregação? Vamos ver qual é a melhor pregação? A melhor pregação é uma vida transformada. E eu quero ler com vocês Marcos 5:20, que é o texto paralelo. Marcos 5:20. Olha só que interessante. A mesma história contada por Marcos. Então, aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. E agora a parte principal: todos ficaram admirados. Todos ficaram admirados. A melhor pregação é uma vida transformada. Quando as pessoas olharem em nós a transformação, quando as pessoas olharem assim: aquele ali não é o Igor, esse cara está na igreja agora, o que esse cara está fazendo na igreja? Eu vou lá ver o que essa igreja tem, porque se o Igor está indo na igreja, eu também quero ir. O que? Aquele lá se converteu? Eu não acredito, né? Eu quero dar uma olhada para ver se é verdade. E o nosso testemunho dentro de casa
Quando os teus pais começarem a olhar a diferença na tua vida, quando o teu cônjuge ver a diferença na tua vida, quando o teu patrão vê a diferença na tua vida, poxa, esse meu empregado aqui está melhor agora, está trabalhando, é pontual, se dedica pela empresa. Por quê? Porque esse é um princípio cristão, a gente faz aos outros como se estivesse fazendo para Jesus, a gente faz na empresa como se ao próprio Senhor Jesus fizéssemos. E aí as pessoas vão começar a olhar isso em nós. Puxa, mas essa pessoa está diferente, foi transformada. E essa vai ser a melhor pregação. Não estou dizendo que a gente não precisa pregar, anunciar, evangelizar, falar, olha, Jesus te ama, Jesus quer mudar a tua vida, quer mudar a tua história. Mas se a gente só ficar falando, entendam isso, eu sei que vocês vão concordar comigo, se a gente só ficar falando, olha, Jesus, Ele muda a nossa vida, Jesus transforma, Jesus é o Salvador do mundo, eu conheço Jesus, mas se a nossa vida não comprovar isso, as pessoas vão dizer assim, vive falando de Jesus e tem a vida desse jeito, eu não quero esse Jesus dele. Então nós estaremos despregando aquilo que a nossa boca fala. Agora, quando a gente fala e quando a gente vive, não tem pregação melhor. Uma vida transformada é a melhor pregação que tem. Amém, meus irmãos? Vocês concordam com isso? Que bom, irmãos. Porque se vocês não concordassem, eu continuaria pregando isso, irmãos. Porque eu creio nisso. Eu creio no poder da pregação do Evangelho e na transformação que o Evangelho faz na vida de uma pessoa. Pega uma pessoa lá do meio do cemitério, comendo coisa do chão, nu, vivendo uma vida destruída pelo maligno, porque essa é a proposta do diabo. Ele veio para matar, para roubar, para matar, para destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Ele veio para desfazer as obras do maligno, e esse texto está nos mostrando um Jesus que desfaz as obras do maligno, e que traz libertação, e que traz saúde mental, e que pega esse cidadão e dá uma missão para ele. Agora você vai e conta para os outros o que eu fiz na tua vida. Vai e conta. Eu acho que eu coloquei um texto aqui para nós fazermos o fechamento da mensagem. É João 8,36. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Quando Jesus liberta uma pessoa, essa é a verdadeira liberdade. A gente acha que liberdade é o direito de ir e vir, Você sai, você vai, você volta, mas muitas vezes tem uma vida aprisionada pelo sentimento, aprisionada pelo passado, aprisionada por um vício, aprisionada por tantas coisas. Mas quando Jesus liberta, daí há uma libertação verdadeira. Se o Filho, Jesus, os libertar, vocês de fato serão livres. Amém?